Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, bem-vindas, né, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é terça-feira e nessa terça-feira mais um culto da... Oi, Glória. E nessa terça-feira nós temos o nosso culto da fé, nós temos o culto da nossa campanha, né? E eu me dei por conta que nós começamos já, estamos na segunda campanha aqui da Sara Restinga e eu ainda não expliquei direitinho sobre a Filipeta, né? O que é a Filipeta? A Filipeta é esse papelzinho aqui, esse folderzinho, onde nós nos organizamos na nossa campanha. Toda a campanha da Sara Nossa Terra, ela dura 7 semanas, né? E como a Bíblia diz que para que nós possamos vencer as batalhas da nossa vida, nós precisamos perseverar, e nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, então a gente sugere que sempre os irmãos vão marcando. Hoje é dia 28 de março, então os irmãos vão marcar ali, primeiro dia da campanha, dia 28 de março, eu vim, né? Participei. Aí na próxima, dia 4 de abril, o irmão vai marcar de novo. E assim o irmão vai registrar todos os dias que participa da campanha. Sabe para que isso? Para no final da 7ª semana, você subir com a sua filipeta e dizer aqui, ó: olha, eu participei das 7 semanas e Deus honrou a minha vida. Foi difícil eu vir, eu tive que lutar contra uma série de coisas, mas eu participei das 7 semanas e venci. Fica aqui registrado o teu testemunho. Abaixo tem um versículo ali que fala sobre as campanhas, né? Fala da queda das muralhas de Jericó. E aqui você vai colocar o seu nome, seu telefone e a sua idade. E o seu pedido de oração. Essa parte aqui você pode destacar e colocar ali na caixinha dos pedidos de oração, para que nós aqui da igreja, né? Para que eu possa estar orando pela tua vida, para participar, pelo teu pedido de oração aqui na nossa campanha. E atrás, aqui atrás, isso fica contigo. Tu vai escrever o teu propósito. Vai escrever assim: eu vim nessa campanha para orar pela minha família. Eu vim nessa campanha para pedir um emprego para o Senhor. Eu vim nessa campanha para pedir saúde. Enfim, né? Você vai colocar aqui: estou orando por essa pessoa, por aquela pessoa. Aqui você vai colocar o propósito da sua oração. Aqui você pode, abaixo do propósito, você pode escrever o seu voto. E eu prometo, eu me comprometo com Deus de nessas 7 semanas, um exemplo: não tomar refrigerante, para que o Senhor faça um milagre na minha vida. Oh, glória a Deus, né? Cadê o Everton, né? Prometo não tomar café nessas 7 semanas, né? Para que dê meu cafezinho da manhã eu não vou tomar. Enfim, vai fazer um voto de me acordar todos os dias a tal horário para orar, dormir um pouquinho mais tarde para orar. Me comprometo a ler a Bíblia todos os dias nessas 7 semanas, né? Aliás, isso você deve fazer depois das 7 semanas também, né? Mas enfim, aqui você vai concentrar a sua força nesse voto. E aqui, se você quiser dar uma oferta também, você pode colocar, né? Principalmente para os irmãos que estão buscando, orando na campanha pelo seu negócio, pelo seu trabalho. É interessante que faça um voto financeiro, para que num gesto de fé o Senhor te honre em nome de Jesus. Amém? E aí toda semana você vai trazendo a sua filipeta, para que a gente possa juntos orar. E quando eu começar a orar com a minha filipeta aqui erguida, você vai erguer a sua e nós vamos unir a nossa fé. E o milagre vai acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Depois dessa breve explicação, se alguém quiser pegar uma filipeta, a Paula está distribuindo ali. A gente tem algumas canetas aqui para os irmãos que quiserem escrever. Você pode pegar a sua filipeta e vamos ficar de pé e vamos orar então pelos nossos pedidos de oração nessa campanha, em nome de Jesus. Isso, você pode pegar, se quiser escrever em casa, trazer bonitinho, ou se quiser tem uma caneta aqui, em nome de Jesus. Tenho acompanhado alguns de vocês, né, algumas de vocês. A gente tem orado por pessoas, né, por situações, enfim. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então erga a tua filipeta e vamos juntos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, mais uma semana nós estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, clamando por um milagre nas nossas vidas. Senhor, tu conheces o nosso coração, tu sabes as nossas necessidades, tu sabes tudo aquilo que carecemos e precisamos, e sabemos também, Senhor, nós cremos que no tempo oportuno tu há de liberar do céu todas as respostas que nós precisamos e carecemos. Tu és um Deus que move os céus e a terra. Tu és o Deus onipotente, diz a tua palavra. Isaías 9:6 diz que tu és o Deus maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então age com o teu poder sobre as nossas vidas e faz um milagre na vida de cada um dos meus irmãos. De antemão eu já te peço nessa noite, Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos crer de forma incondicional
que Tu és um Deus que age, opera e faz. Tu és um Deus que não dorme, nem toscanejeia. Tu és um Deus que está sempre atento. Os Teus olhos estão voltados a cada um de nós. A Tua palavra diz que os Teus olhos passam por toda a terra para mostrar a Tua força. Então, em nome de Jesus, que o Teu olhar nos alcance aqui nessa noite com toda a nossa fé, Te buscando de todo o nosso coração. Eu libero sobre a Tua igreja nessa noite uma onda de milagres. Eu libero sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor, um tempo de milagres, um tempo sobrenatural, um tempo, Senhor, onde Teu Espírito Santo há de se mover, fluir e operar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, todos aqueles que acreditam, que têm fé, dêem uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus aí, amém. E graças a Deus. Vamos orar pelas crianças? Onde estão as nossas crianças? Um silêncio hoje, nem parece que tem criança, né? Nem vamos falar muito, né? Deixa ela quietinha aí, vamos orar daqui, vamos abençoá-la daqui, amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, nós Te pedimos que abençoe as nossas crianças nessa noite, em nome de Jesus. Estenda a Tua mão poderosa sobre elas, cuida dos nossos filhos. A Tua palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, em nome de Jesus, faz a Tua obra, opera e ministra na vida das nossas crianças. Usa a professora da escolinha, do MSK, em nome de Jesus, com graça e com autoridade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos nos sentar, queridos? Aleluia. Olha o gelinho aí. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Na verdade, hoje nós estamos encerrando uma campanha. A campanha do Rompendo em Fé, né? Conquistando pela fé. Hoje é a 7ª semana. Mas fique tranquilo, porque a campanha começa no dia que você começa, né? Se hoje para ti é a primeira semana, glória a Deus, nós vamos entrar numa próxima campanha a partir de terça-feira que vem, mas é importante que você persevere, participe conosco das 7 semanas para que Deus faça um milagre na tua vida, em nome de Jesus, né? O número 7, por que a gente trabalha com o número 7, né? Porque a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Então, o número 7 na Bíblia tem uma representação de plenitude. Alguns estudiosos dizem que o número 7 é o número de Deus. Por quê? Porque ele representa a totalidade. No 7º dia Deus descansou, por quê? Porque a obra estava pronta, né? Em 7 dias, 7 voltas, caíram as muralhas de Jericó, lá em Josué capítulo 6, né? Na 2 Reis capítulo 5, a Bíblia fala que Naamã, um soldado, né? Ele tomou 7 banhos no Rio Jordão, e depois desses 7 banhos ele foi curado. Então o número 7 tem na Bíblia uma representação muito forte. E é por isso que nós fazemos as 7 semanas. Porque cremos que no decorrer dessas 7 semanas, Deus vai operar nas nossas vidas em nome de Jesus. E hoje no encerramento eu quero falar sobre a fé que traz refrigério. Na semana passada nós falamos por que muitos desistem, né? Por que muitos se aborrecem, por que muitos se entristecem, por que muitos abandonam a fé. Mas hoje nós vamos falar qual tipo de fé traz refrigério para as nossas vidas, né? Tem um versículo que ao longo dessas campanhas tem martelado tem ficado na minha cabeça, né? Aliás, ele me acompanha ao longo da minha caminhada com o Senhor, que é Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está prometendo alívio para todos aqueles que vão para a sua presença. O Senhor está chamando: vem para o meu encontro, vem para a minha presença, porque eu vou te dar alívio, né? Muitas vezes a gente tem fé para esperar, né? E a gente fica sentado em casa, né, na cadeira da igreja, esperando que uma onda de glória do céu venha sobre as nossas vidas. Isso até pode acontecer, mas na maioria das vezes, ou sempre, né, o milagre do Senhor é a resposta da nossa posição de fé, né? Uma frase da nossa pastora Marisa, lá da nossa sede na Cavalhada, ela sempre diz isso: dá o passo que Deus coloca o chão. E é justamente isso, nós nos posicionamos, nós agimos pela fé, e o Senhor respalda o nosso passo
agindo, fazendo um milagre nas nossas vidas. Então, é isso que o Senhor Jesus está falando nesse versículo. Vinde a mim, venham ao meu encontro todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós às vezes pensamos assim: eu estou muito cansado, hoje eu não tenho condições de me mover, hoje eu não tenho condições de me movimentar, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou ficar quietinho, né? Às vezes a gente conversa com alguns irmãos, né, e a gente se preocupa um pouquinho, a gente pergunta: o que tu tem, irmão? Fala, te abre com a gente aí, te abre comigo. Não, só me deixa quietinho, um pouquinho aqui, só preciso ficar quietinho no meu canto e tudo vai se ajeitar, né? A gente sempre comenta nesses casos, né, que um problema esquecido não é um problema resolvido, né? Às vezes a gente acha que o tempo é o melhor remédio. Não, o tempo não é o melhor remédio. O Espírito Santo é o melhor remédio. O poder de Deus é o melhor remédio. É isso que cura, é isso que transforma, né? Muitas vezes, quanto mais passa o tempo, aumenta a nossa enfermidade. Porque se nós passarmos por exemplo, imagina que você está com uma doença e você não busca o tratamento. Você está com uma doença, você sabe que está com um problema e não busca a solução para esse problema. Quanto mais o tempo passar, maior vai ficar a sua enfermidade. Então, quando temos uma dificuldade, quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados, a atitude que vai trazer a resposta do Senhor para as nossas vidas é um passo de fé. Então, nessa noite, é para isso que o Espírito Santo, é para isso que o Senhor te inquietou lá na tua casa, no teu trabalho, e te trouxe para assar a restinga nessa noite, para te incentivar, para te motivar a dar um passo de fé. Um passo importante já deu, saiu da tua casa e veio para a igreja hoje. Mas a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Então hoje você teve fé suficiente para sair da sua casa. Agora tenha fé suficiente para ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, tenha fé suficiente para reparar tudo aquilo que o Senhor vai te dizer. E depois tenha fé suficiente para aplicar na sua vida tudo aquilo que o Senhor vai te dizer. E assim o milagre do Senhor vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 19. Até liguei o cronômetro aqui agora, queridos. Tá ligado aqui o cronômetro. No máximo 30 minutos eu vou falar, porque até agora era só a introdução, era só o prefácio. Agora que começa a pregação, tá? Atos capítulo 3, versículo 19. Nós vamos falar nessa noite sobre a fé que traz refrigério. Vejam o que Pedro está dizendo nesse momento. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos vós, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E Ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Amém? Vejam um versículo mais claro impossível, né? Convertei-vos, começa, né? Versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham sobre vocês tempos de refrigério. Então, esse versículo carrega uma promessa do Senhor. Pedro, né? E vejam que interessante, falar um pouquinho sobre Pedro, né? O nome Pedro significa pedra, né? Rocha, pedra. Então Pedro era uma pedra realmente, era um homem convicto, um homem posicionado. Nesse momento aqui, Pedro já tinha sido preenchido pelo Espírito Santo, e ele que há dias atrás estava amedrontado a ponto de negar 3 vezes que conhecia Jesus, que andava com ele, agora ele perdoado, lavado, remido, sarado, cheio do Espírito Santo, abre as portas do salão onde eles estavam e começa a anunciar a palavra. E esse versículo é o começo da pregação de Pedro. Ele abre as portas do cenáculo e começa a pregar o evangelho dizendo: arrependei-vos,
convertei-vos, e assim os vossos pecados serão apagados, e virão sobre vocês tempos de refrigério. Então aquele homem, outrora amedrontado, agora cheio da coragem do Senhor, ele está falando de algo que ele experimentou. Ele que havia pecado contra o Senhor, negando que tinha comunhão e intimidade com Jesus, mas foi perdoado. Ele que recebeu o perdão, ele que se arrependeu, ele que se converteu e foi cheio do Espírito Santo. Ele está anunciando para outros agora, dizendo: convertei-vos e arrependei-vos, e virá sobre vós um tempo de refrigério. Há uma linda promessa do Senhor nesse versículo: tempos de refrigério. Todos nós aqui, né? Dos mais novos aos mais experientes, todos nós aqui passamos por lutas. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Alguém aqui não está enfrentando alguma luta? Alguém aqui está com a vida tranquila? Eu sempre brinco assim, né? Alguém aqui se acordou de manhã: ai, que coisa maravilhosa, essa vida sem problemas que eu tenho levado, glória a Deus, né? Não, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, e glória a Deus porque temos um Deus que nos ajuda, um Deus que está conosco. Deus Emanuel está sempre do nosso lado, Deus conosco, Ele nos ajuda a enfrentar essas lutas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, tu não está sozinho. No meio dessa luta aí, junto contigo nessa luta, Deus está contigo. E não somente o Senhor está contigo, mas a Sara Restinga está do teu lado aqui em nome de Jesus. Nós temos te acompanhado, nós temos orado por ti, nós temos intercedido pela tua vida, e cremos que em breve tu vai estar aqui no meu lugar, dando um grande testemunho da obra do Senhor na tua vida, do agir de Deus na tua vida, desse tempo de refrigério que chegou sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas, como eu sempre ensino, toda a promessa do Senhor está condicionada a uma atitude nossa. Nesse versículo há uma promessa: tempos de refrigério. Mas antes de falar do que Deus pode fazer, Pedro convocou o povo a tomar uma atitude. Pedro chamou o povo a se arrepender e se converter. O que é conversão? Conversão é isso que nós cantamos agora: eu vou viver uma virada em minha vida. Então eu estava aqui com a minha vida, né, rumando para o inferno, marchando, né, seguindo a minha vida longe de Deus, afastado do Senhor, achando que eu poderia me governar, me dirigir, seguir a vida do meu jeito. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, né, 17 para 18, 16, 17, 18, não lembro direitinho, mas eu sei que eu me batizei em 1992. Né? Então eu tinha 16 anos, eu nasci em 74, então me converti com 16 anos, né? E eu não tive assim uma vida destruída, né? Eu não tive problemas com drogas, né? Mas tinha as minhas dificuldades, né? A gente, né, brinca, lá no centro de recuperação que eu trabalhei, a gente sempre, quando ia visitar uma igreja, a gente levava aqueles jovens que tinham um testemunho mais impactante, né? E tinha uma família de jovens lá, que eles moravam, a gente chamava de buraco fundo. Eles moravam lá em Canoas, num buraco do trem, né? Tinha a estação do trem lá, e eles quebraram assim a parede, e eles moravam assim, debaixo da onde passava o trilho do trem. E eles contavam que às vezes eles não tinham o que comer, e só tinham a cola que eles cheiravam. E às vezes a fome era tão grande que eles comiam aquela cola de colher, que era o que eles tinham para comer, né? E a gente levava esses jovens para dar o testemunho, porque era um testemunho impactante, né? E eu não tinha um testemunho desse assim impactante para dar, mas mesmo assim, sem algo impactante para dizer, algo impactante aconteceu na minha vida. Eu, seguindo a minha vida errada, errante, o Senhor Jesus um dia apareceu para mim e disse: vem para cá. E eu entrei no caminho do Senhor, e a minha vida foi completamente mudada. E assim eu me converti. Eu que pensava em viver a vida de um jeito, fui chamado a viver de uma outra forma, a andar nos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor está falando da conversão, que é esse momento onde eu deixo o império das trevas e passo para o reino do Filho do seu amor. Eu saio das trevas e venho para a luz. E está falando também de arrependimento. Você sabe o que é arrependimento?
Nós temos uma célula aqui na igreja, a célula do Wando e da Sabrina, né? Os nossos... Oh, glória, né? Uma célula abençoada nossa aqui que tem um nome. O nome da célula é metanoia. E essa palavra é uma palavra grega que representa direitinho o que é arrependimento. Metanoia é mudança de entendimento. Metanoia não é simplesmente uma mudança, eu sempre brinco isso, né? Não adianta o irmão entrar no brechó que tem aqui pertinho, ou no nosso brechó que a gente já vai montar, e procurar aquela calça de tergal, bege, né? E botar com um sapato bico fino marrom, né? E fazer uma combinação. Agora eu estou vestido como um crente, ou colocar aquela saia bem comprida, fazer um coque e achar que isso é conversão. Até pode ser, mas a verdadeira conversão é quando os nossos pensamentos são transformados, quando o nosso coração é transformado, quando a nossa alma é convertida e essa mudança interior começa a gerar uma mudança exterior. E é claro que essa mudança de dentro para fora, ela também vai mudar sim a nossa vestimenta. E as irmãs, quem sabe, não usem mais os croppeds, o nome, né? As irmãs não vão mais usar os croppeds, porque se converteram, não vão mais mostrar, né? Vão ser mais reservadas, enfim, né? Mas tudo isso começa de dentro para fora. A verdadeira mudança é aqui no nosso pensamento, porque é esse pensamento e esses sentimentos que nos levam a agir da forma certa ou da forma errada. Se eu pensar da forma correta, eu vou agir da forma correta. Se eu sentir da forma correta, eu vou agir da forma correta. Mas se eu pensar da forma errada, as minhas atitudes vão ser de acordo com os meus pensamentos. Então, arrependimento é uma mudança de conceito que vai gerar uma mudança de atitude. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, versículo 12, fala que arrependimento verdadeiro é mudança de atitude, né? Então, eu pecava e agora no Senhor eu decido não pecar mais. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 4, 29. Vai mais adiante no Novo Testamento aí. Deixa marcado Atos 3, porque a gente vai voltar para cá. Passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios 4, 29. Vejam o que a Bíblia diz. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então isso é conversão e isso é arrependimento verdadeiro, uma mudança de conceito que gera uma mudança de atitude. Eu roubava, mas eu entendo, roubar é errado, roubar não agrada a Deus, roubar entristece o Espírito Santo e eu decido a partir de agora então não roubar mais, né? Arrependimento verdadeiro não é pensar o seguinte: eu estou na igreja agora, eu sou crente e não posso mais roubar. Até a atitude está correta, mas a motivação está errada. A motivação correta é o seguinte: a palavra do Senhor diz não roube, e eu decido então, a partir de hoje, começar a agradar o meu Deus e não roubar mais. Amém? Arrependimento verdadeiro é mudança de atitude. E Pedro está dizendo que está nos convidando para esse arrependimento. Pedro está nos convidando a mudar de vida. Pedro está nos convidando a nos convertermos, a largarmos a nossa vida errada e errante. Efésios capítulo 2, versículo 10, aqui você pode ler depois em casa, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos chamou para termos vida, e vida em abundância. Então nós largamos a morte, nós largamos as trevas, nós largamos o pecado e começamos com o Senhor uma vida nova e uma vida abundante. O próprio Jesus disse isso: eu vim para que todos tenham vida
vida e vida em abundância. Eu deixo então a morte, eu deixo o pecado, eu deixo as coisas erradas e começo com o Senhor uma nova vida. E à medida que eu entendo então que o Senhor tem uma nova vida para mim, à medida que eu decido então, que eu entendo, que eu recebo através do Espírito Santo esse novo conceito na minha mente, no meu coração, e esse conceito então começa a se tornar prático e real na minha vida, eu me arrependo, eu me converto, e agora arrependido, convertido, eu começo a desfrutar no Senhor de um tempo de refrigério. Amém? Às vezes a gente lê um versículo, amém, Senhor, eu quero esse refrigério. A palavra do Senhor está prometendo refrigério, amém, eu tomo posse. Mas a palavra do Senhor não está prometendo refrigério para todos. Até pode ser para todos, mas na verdade esse versículo 3:19 de Atos está prometendo refrigério para aqueles que se arrependem, para aqueles que se convertem, para aqueles que decidem mudar, né? Essa é uma frase de Facebook, de redes sociais, mas ela tem muito sentido para a nossa vida. É tolo aquele que acha que pode viver um novo tempo na sua vida tendo as mesmas atitudes. Quem quer mudança precisa mudar. Se eu quero viver algo novo na minha vida, eu preciso mudar as minhas atitudes, os meus conceitos, os meus sentimentos e as minhas atitudes. Porque não há como negar, queridos, ainda que você considere que o mundo é culpado, que a vida é culpada, que a sua esposa, que o seu marido, que o seu patrão, que as pessoas do seu bairro, do seu condomínio são culpados pela sua vida ter chegado nesse ponto, o maior culpado, entre aspas, o maior responsável pela nossa vida ter chegado ao ponto que chegou, somos cada um de nós, porque agimos de forma errada, pensamos de forma errada, sentimos de forma errada e agimos de forma errada. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, se eu plantar uma semente de erro, eu vou colher um fruto desse erro que eu estou plantando. E é por isso que nós temos uma vida pesada. E é por isso que nós chegamos na casa do Senhor com uma vida sobrecarregada, com uma vida pesada. Por isso que nós chegamos aflitos, angustiados na presença do Senhor. Por isso que nós temos muitos pedidos de oração. Por isso que nós precisamos que Deus intervenha na nossa vida e mude a nossa história. Porque a gente no comando da nossa vida, muitas vezes se desvia por caminhos que não agradam a Deus, que vão para longe da direção que o Senhor tem para a nossa vida. Mas glória a Deus, porque isso não é o fim. O Senhor está chamando nessa noite aqueles que estão cansados, aqueles que estão pesados, aqueles que estão angustiados. O Senhor está nos chamando para um tempo de refrigério. O Senhor tem refrigério, o Senhor tem descanso, o Senhor tem bonança para a tua vida. O Senhor tem uma vida nova e superabundante para cada um de nós. Às vezes nós temos tantas dificuldades que nos conformamos, que nos acomodamos a viver a vida difícil que temos. E a gente diz, é assim mesmo, né? A vida é assim, não adianta, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Os outros podem viver bênçãos, mas a minha vida vai ser dessa forma. Não, o Senhor te chamou para ter uma vida abençoada. Coloca a mão no seu coração assim agora, com fé, e diga comigo assim: eu creio que o Senhor tem para mim uma vida nova, uma vida abençoada. Eu creio que um novo tempo do Senhor está para acontecer, para romper na minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Então, arrependimento verdadeiro é mudança, é metanoia, é mudança de mente, é mudança nas emoções e é mudança no coração. Nós precisamos nos decidir. É importante que nós tenhamos uma decisão, né? E até vou brincar um pouquinho com vocês, brincar não, mas citar um exemplo para vocês. Eu me acordo todos os dias às 5:30 da manhã, né? E confesso para vocês que nem todos os dias eu me acordo, oh glória a Deus, aleluia, 5:30 da manhã vou me levantar. Mas eu decidi, todos os dias da manhã, me acordar às 5:30 para ir para participar do momento de oração que nós temos na igreja, né? Da oração online que a gente faz às 5:30 e logo em seguida ir para a academia.
todos os dias. Essa é a minha rotina. Eu me acordo às 5h30, faço a oração, vou para a academia, volto para casa, tomo banho, tomo um café com a minha esposa missionária, abençoada, e levo o filho para a escola e vou trabalhar. Chego cansado no serviço, mas enfim, é a vida que eu escolhi para mim, né? E não todos os dias, só de segunda a domingo, eu me acordo assim e penso: vou ficar mais um pouquinho na cama. Hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Já malhei ontem, né? Hoje eu posso descansar. Eu vi num vídeo lá que o corpo também tem que descansar um pouco. Hoje eu não vou. Mas aí dentro de mim surge uma voz que diz: te levanta e vai, rapaz. E eu dou um salto da cama, me levanto, me visto e saio correndo. Eu decidi todos os dias fazer o meu exercício e participar da oração. E isso é mudança. Isso é arrependimento, né? A gente se engana, e é muito um pouquinho assim do meu trabalho, né? Da minha carreira profissional. Eu trabalho com desenvolvimento humano, com coaching, com gestão de pessoas, né? E a gente fala no meu trabalho muito de motivação. Vamos lá, vai dar certo, não desiste, né? A gente fala muito de motivação, mas nem tudo na vida é motivação. Quando falta motivação, surge a disciplina. Então, quem sabe no domingo, de tarde você pensa o seguinte: não vou no culto, já fui terça, estou participando das campanhas, culto da família, vou ficar com a minha família em casa. Mas vem com disciplina, eu vou lá, eu assumi um compromisso, eu preciso mais de Deus na minha vida, então eu vou participar. E todas as vezes que você não estiver motivado, estiver tão desanimado a ponto de desistir, haja com disciplina. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus derrame disciplina e gere no teu coração uma posição e te ajude a tomar uma decisão de não retroceder, de não desistir. A palavra do Senhor fala no livro de Hebreus capítulo 10, que nós não somos daqueles que retrocedem. Olha para o teu irmão e diz assim: não desiste, porque tu não é daquele que retrocede. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 1,6 fala assim: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então Deus começou uma obra, Deus te chamou para uma obra, e Ele vai completar essa obra na tua vida. E o tempo de refrigério está chegando. Mas missionário, ainda não chegou. Missionário, eu ainda estou aflito. Missionário, eu estou angustiado. Missionário, em vez de refrigério, eu tenho vivido grande tribulação na minha vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta com todo carinho, com todo respeito, meu querido irmão, minha querida irmã. Será que não tem alguma área na tua vida que ainda precisa de mudança? A sua atitude hoje já é de acordo com a mudança que você espera na sua vida? Senhor, eu quero a minha casa restaurada. Mas tu já está agindo como uma mãe restaurada? Você já está se posicionando como um pai restaurado no seu lar? Eu preciso de um emprego, missionário. Mas você já está se acordando cedinho para fazer o seu devocional e se acostumar a ter compromisso com horário, responsabilidade, né? Eu preciso de saúde, né? Quantos de nós, né? Eu tenho alguns discípulos, e eu tenho um discípulo que sempre comenta comigo da saúde dele, né? Não está fácil, minha pressão está tanto, meu colesterol, minha diabetes, e assim a gente fica conversando. Beleza, ótimo, ótimo não, né? Terrível, né? Precisamos que Deus faça um milagre? Sim. Mas está tomando os remédios certinho? Não preciso desses remédios. Puxa. Eu tenho um discípulo que uma vez ele foi no hospital. Isso é verdade, queridos, né? Alguns irmãos aqui conhecem. Ele foi no hospital com uma dor no peito. Chegando lá, os médicos viram que a dor no peito era porque a pressão dele estava 20 e poucos por 14, por 15, enfim, extremamente alta. Na hora, já queriam baixar o meu discípulo, né? Já botaram aqueles eletrodos, né? Acho que é eletrodos o nome daquilo, mas aparelharam todo ele e pá! Sabe o que ele fez? Arrancou tudo e foi-se embora. Não preciso disso. Não posso ficar parado, eu tenho que trabalhar. Eu estou rindo aqui, mas é triste o que eu estou contando para vocês, né? É difícil. E aí eu conversei com ele, o que ele me disse? Não preciso, eu estou bem. Só aquela hora eu estava mal. Eu disse: parabéns, irmão querido, te formou em medicina.
tu é pós-doutorado, porque tu está acima dos médicos, né? Os médicos estão dizendo que tu precisa ficar internado e tu está agindo além do que tu tem um entendimento maior do que eles, né? Porque acha que não precisa. É engraçado, meio estranho essa história que eu estou contando, mas muitas vezes nós fazemos assim na nossa vida. Nós queremos a mudança, mas nós não seguimos os passos que vão nos conduzir a essa mudança. Nós queremos um milagre, mas não somos frequentes na oração, na leitura da palavra, no nosso devocional. Nós queremos que o marido mude, mas nós não nos posicionamos. Queremos que a esposa seja transformada, mas não começamos a mudar. Tem uma frase que diz assim, ó: seja a mudança que tu espera que ocorra no mundo, né? Já falei isso num culto, vou falar novamente. Marilyn Ferguson, uma grande escritora, ela disse o seguinte: que haja transformação e que comece em mim. Então, se eu quero um milagre, se eu quero o refrigério do Senhor na minha vida, eu preciso me posicionar. Mas o melhor de tudo isso, queridos, que eu confesso para vocês uma coisa: é difícil mudar. É muito difícil mudar. Só com uma intervenção divina a gente consegue mudar, né? Porque quantas vezes nós tentamos viver algo novo na nossa vida e empacamos, porque isso bate diretamente com práticas, com atitudes que temos. Mas nós precisamos pela fé vencer esse desafio. Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que vocês possam viver esse tempo de refrigério. E aí eu quero te dizer o seguinte: por mais doída que seja a mudança, Paulo disse, abra a Bíblia comigo aí em Romanos 8,18. Volta um pouquinho agora de Efésios. Romanos 8,18. Já estou encerrando. Fica tranquilo. Romanos 8,18. Isso, pode abrir a sua Bíblia, pode pegar no seu celular. É importante que todos leiam aí. Romanos 8,18. Diz assim: para mim tenho por certo que as tribulações do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir a ser revelada. É isso que está escrito aí? Vou repetir então. Para mim tenho por certo. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele está falando com eu tenho certeza que as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir a ser revelada. O que esse versículo está dizendo? Olha, está difícil. Esse tempo está doído, está sofrido, né? Esperar esse milagre, aguardar essa bênção não está fácil. Parece que o dia tem 48 horas, parece que a semana tem 14 dias, parece que o ano tem 730 dias, né? O tempo vai devagarinho, não passa, a bênção não chega, eu não escuto nada, né? Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que maior do que a tribulação, maior do que toda a dificuldade que eu estou enfrentando, mais gloriosa, mais poderosa, mais intensa do que toda a dificuldade que eu estou passando, é a glória que o Senhor vai liberar sobre a minha vida. O Senhor tem para ti, meu irmão, minha irmã, tempos de refrigério. O Senhor vai fazer, sim, creia, um milagre na tua vida. Há uma graça, há uma glória, há algo tremendo de Deus prestes a chegar para a tua vida. Mas por que ainda não chegou, missionário? Arrependei-vos e convertei-vos para que venham os tempos de refrigério. Para encerrar, o último texto, Lucas capítulo 19. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu leio esse texto e vamos orar para encerrar. A história de um baixinho abençoado, Lucas 19. A história de Zaqueu. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Vou ler rapidamente aqui. E Jesus, todos acharam? Lucas 19, vou te esperar um pouquinho. Lucas 19, do 1 ao 10. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura.
E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e o recebeu com júbilo, ou com alegria, como fala na tua tradução aí. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu ficou em pé e disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadriplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então aqui tem algo muito interessante. Zaqueu, sim, era um homem pecador. Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era um coletor de impostos. Ele recolhia os impostos das pessoas, né? E tudo indica que Zaqueu colocava nos cofres uma parte e outra parte ele colocava no bolso. Enfim, ele tinha práticas corruptas. Zaqueu fazia coisas erradas. Só que ele decidiu conhecer Jesus. E com essa decisão, assim que ele tomou essa decisão, surgiram algumas dificuldades. Ele era baixinho, a multidão era mais alta, muita gente na frente dele, mas mesmo assim, ele decidido encontrou uma forma. Ele sobe na árvore. Zaqueu, um homem pecador, sobe na árvore para ver Jesus. E Jesus passa por aquele lugar e vê um homem pecador, mas que decide conhecê-lo. Jesus olha Zaqueu cheio de pecado, mas disposto a fazer de tudo para conhecer Jesus. Então o que a gente aprende com esse texto? Tu pode estar pensando assim: poxa, eu não sou digno de receber Jesus na minha casa, porque eu tenho uma série de problemas. O missionário está falando que eu tenho que me converter, que eu tenho que me arrepender, e então é difícil. Isso não é para mim. A questão não está em como você está nesse momento. A questão é abrir a sua vida para que Jesus entre, porque só Jesus pode perdoar os pecados. Só Jesus pode te ajudar a mudar essa vida, a tua vida. Sabe por que você não conseguiu mudar ainda? Sabe por que algumas coisas estão travadas na nossa vida? Algumas áreas da nossa vida não rompem, não avançam, não vão para frente? Porque nós não permitimos Jesus entrar completamente na nossa vida. Abre o teu coração nessa noite e deixa Jesus entrar em todas as áreas. Quem sabe você deixou Jesus entrar na tua família, mas lá no interior do teu coração, Jesus não entrou. Jesus não tem te ajudado a administrar as tuas finanças. Tu não permitiu que Jesus entrasse no teu trabalho. Abre completamente a tua vida. Sobe na árvore se for preciso. Faz o que for preciso, mas te posiciona, porque Jesus está passando. E quando Ele passa, Ele perdoa pecados. Ele faz milagres. Ele muda vidas. Ele traz salvação. Amém? Jesus encontrou Zaqueu cheio de pecados, mas disposto a conhecer Jesus. E assim, quem sabe ele olhe para mim hoje e diga: o missionário tem muitas coisas para acertar na sua vida, mas ele quer me conhecer. Ele está se dedicando, ele está vindo lá terça, quinta, domingo. Ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando, ele está se consagrando para fazer aquela obra. Então eu vou encontrá-lo agora e vou ajudá-lo, e vou fortalecê-lo, e vou capacitá-lo. E é assim que Deus faz. Quando Deus te encontrar, quando Jesus te encontrar em meio às tuas dificuldades, lutando para vencê-las, essa é a hora que Ele vai te abençoar. Essa é a hora que Ele vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa e vai te mudar em nome de Jesus. Jesus encontrou Zaqueu em cima da árvore e disse: desce da árvore, porque hoje eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. E assim Jesus quer entrar na tua vida. Já estou encerrando aqui, queridos, e quem sabe nós, como Zaqueu, tenhamos muitas coisas para mudar na nossa vida. Mas Jesus, mesmo assim, entrou na casa de Zaqueu. E olha que interessante, né? Jesus não pediu nada. Jesus só disse para Zaqueu: Zaqueu, me deixa entrar na tua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, imediatamente brota
o arrependimento no coração daquele homem, e ele decide restituir 4 vezes mais as pessoas que ele roubou. Ele para de mentir, ele para de roubar e recebe Jesus Cristo na sua vida. Deixa Jesus entrar. A solução, a resposta para as nossas vidas é abrir o nosso coração e permitir que Jesus entre. Aleluia, amém? Então quem sabe nós estejamos aguardando o refrigério do Senhor nas nossas vidas, e esse refrigério ainda não chegou, porque precisamos nos posicionar, precisamos nos alinhar na presença de Deus. E eu quero te lançar esse desafio nessa noite. Por mais que seja difícil, né? Eu e minha filha, nós começamos um voto essa semana muito duro para nós. Nem vou falar para te não te assustar. Tô brincando. Mas para nós é algo muito duro. Começamos um voto que vai mexer muito com o nosso, até com o nosso humor, com o nosso ânimo. Mas estamos decididos a renunciar, a assumir uma posição com Deus, porque cremos que o refrigério dele, nessa área que nós estamos clamando, vai chegar em nome de Jesus. Se posicionar, decidir não é fácil, mas a recompensa é gloriosa. Zaqueu decidiu abrir o cofre e devolver para as pessoas tudo aquilo que ele tinha roubado. E no final da frase, no final do posicionamento, no final do arrependimento de Zaqueu, Jesus sorri com alegria e disse: hoje houve salvação nessa casa. Amém? O refrigério vai chegar sobre a tua vida. A graça do Senhor vai chegar na tua vida quando tu te posicionar. A fé que traz refrigério é a fé que gera mudança, é a fé que gera arrependimento, é a fé que nos faz converter, é a fé que nos faz renunciar às coisas erradas que até eram satisfatórias e gostosas por certo tempo na nossa vida, mas que não agradam a Deus. A fé que traz refrigério é a fé que nos faz olhar para Jesus, renunciar o que for preciso para seguir na sua presença e no seu caminho. E quando Jesus nos vê deixar de lado todas essas coisas, Ele nos preenche com a sua presença, com a salvação, e traz refrigério para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Você quer receber o refrigério do Senhor na sua vida? Você quer receber a paz do Senhor na sua vida? Então fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. E de forma alguma eu quero te acusar, quero apontar o dedo para a tua vida, mas quando eu estava estudando essa palavra para compartilhar contigo nessa noite, o Espírito Santo veio sobre mim e me mostrou coisas que eu preciso me posicionar, coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso renunciar na minha vida. E eu tenho certeza que foi algo que não parou em mim, começou em mim e te alcançou nessa noite. E eu sei que o Espírito Santo, quem sabe, esteja te mostrando agora áreas da tua vida que precisam de arrependimento, que precisam de posição, que precisam de ajuste, que precisam de conserto. O mesmo Deus que te trouxe a revelação é o Deus que vai te ajudar a mudar e receber o refrigério sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos escutar um louvor agora. Enquanto a gente, como a gente sempre faz aqui na igreja, né? Enquanto a gente escuta esse louvor, tu que recebeu o refrigério do Senhor da tua vida, sai do teu lugar e vem para o altar. E hoje nós vamos ungir todos vocês, para que todos sejam fortalecidos e capacitados pelo Senhor para viver esse refrigério em nome de Jesus. Casa agora, e vamos orar mais uma vez. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, por tudo que tu fizeste nas nossas vidas. Te pedimos que tu nos leve em paz e segurança aos nossos lares e que possamos viver, Senhor, esse tempo de refrigério sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.